Olá, eu sou a Cláudia, enfermeira da empresa Apoio, e tenho certeza que vocês têm acompanhado o nosso trabalho. Mas se quiserem rever algum dos encontros temáticos ou podcasts, entrem no nosso site Apoio Saúde e Bem-Estar ou entrem no nosso canal do YouTube, que é Apoio Saúde e Bem-Estar também. Vamos abordar um tema fundamental para todos nós, além de pacientes, cuidadores e familiares. Vamos abordar o cuidado com os pés. Para isso, convidamos Maria Salete Marchini Benedito, podóloga, docente pelo Senac Aclimação, escritora, reflexoterapeuta, voluntária no setor de endocrinologia do Hospital Brigadeiro, trabalhando com pacientes diabéticos na divisão de podologia. Muito obrigada, Salete, por sua disponibilidade em estar conosco. A saúde dos seus pés está em nossas mãos, vai ser um tema muito importante para todos que estão nos ouvindo. Muito prazer em conhecê-la e estamos muito felizes de estar com você hoje. Vamos começar, então? Vamos começar, Cláudia. Bom, então vamos começar por uma pergunta bem simples. Comece me explicando qual a diferença entre um pedicure e um podólogo. Muito bem. O pedicure é o profissional ou a profissional que cuida do embelezamento dos pés, né? Então, ela faz o corte das unhas, faz uma hidratação, uma pequena massagem, dá também algumas orientações, mas é mais voltado para a beleza e para a estética, né? Esmaltação e etc. Já o podólogo, ele trata das patologias superficiais da pele, né? Então, assim, ele vai tratar de unhas, corte correto, ele vai orientar o cliente de como tratar para prevenir problemas futuros, ele vai também cuidar da hidratação, que é muito importante, principalmente quando se fala aí, em todas as idades, né, mas especialmente no idoso. Ele também trabalha a reflexologia, né, acessando pontos do pé que podem auxiliar no bem-estar também, como um todo, né, da pessoa. Ele também usa, né, de artefatos, né, que auxiliam aí na prevenção de calos, né, em correção de unhas também, que são as órteses unguiais, né, e trabalha muito com a orientação e também com o encaminhamento a outros profissionais. Nossa, muito interessante. Quer dizer, o podólogo, ele é uma pessoa que tem um conhecimento técnico a respeito de todas essas manobras que você comentou, tanto na prevenção quanto no tratamento de algumas moléstias que podem interferir nos pés da pessoa. E é interessante, Salete, porque muitas vezes um pé mal cuidado, ele acaba interferindo, por exemplo, no caminhar dessa pessoa, acaba facilitando que ela tenha uma possível queda. Às vezes ela quer deixar de caminhar porque ela está com dor e ela não sabe referir exatamente o que está acontecendo. Algumas vezes pode ter uma infecção vinda daquele pezinho machucado ou uma abertura, alguma coisa assim. Então é muito importante. Você sabe, Salete, que lendo mais a respeito desse assunto, eu vi que dia 4 de dezembro comemora-se o Dia do Podólogo. Por que essa data é tão importante? Por que ela aconteceu? Por que ela foi padronizada? Ela foi padronizada a partir de 1965, quando foi criada a Associação Brasileira do Pedicure Calista, que é diferente da pedicure que nós falamos. O pedicure calista já era aquele profissional que tinha essa atenção mais voltada à saúde e à prevenção. E justamente para diferenciar essas duas categorias, que era o pedicure e a pedicure, que a gente conhece hoje, então foi criada a Associação Brasileira do Pedicure Calista em 4 de dezembro de 1964. Sim. E, posteriormente, aí por volta de 1987, se não me engano, esta mesma associação, ela passou a se chamar Associação Brasileira de Podólogos.
né? Então, por isso, essa data. E essa data, ela é muito importante, não só para o profissional podólogo, mas para a população em geral. Que saber que existe podologia, muita gente sabe, mas as pessoas não sabem exatamente o que faz um podólogo. Então, para algumas pessoas, acha que é um pedicuro melhorado, é uma pedicure um pouco mais preparada, e na verdade não é isso. O próprio aluno, os nossos alunos do Senac, quando eles entram para os nossos cursos técnicos, ele próprio ele não tem a dimensão do que é essa profissão. Então, vai assim absorvendo muitos conhecimentos iniciais antes de entrar efetivamente para a prática, e ele se espanta com a diversidade de conteúdos que tem, né, que faz parte dessa profissão. Aí vai mais uma pergunta que eu gostaria de fazer. Tem idade para a gente cuidar dos pés? Quer dizer, esses cuidados com o podólogo, ele deve ser universal ou em determinada idade a gente deve procurar um podólogo porque vamos começar a fazer uma prevenção? O que você acha? Olha, esses cuidados, eles devem ser universais, viu, Cláudia? Normalmente, né, a gente não tem essa cultura, né, infelizmente, da prevenção. Então, a gente acaba, às vezes, procurando um profissional quando a dor, ela já está fazendo parte daquele quadro. Então, quando o aparecimento da dor, é porque o problema já está instalado. Então, é muito importante, né? E, inclusive, como você falou aí do meu currículo como escritora, foi um trabalho justamente que eu fiz na educação preventiva com crianças, um projeto que eu iniciei numa escola e acabei escrevendo a respeito. Justamente porque no início lá da minha profissão, eu observava os problemas que as pessoas traziam, como que o podólogo sendo a solução para tudo. E muitas vezes esta solução, ela vai mais na questão educativa. Então, quando você tem uma educação preventiva, seja ela em que área for, eu acho que os profissionais dentistas também falam muito sobre isso, né? Assim também o podólogo, né? Então, a pessoa nos procura, o problema já está instalado e a gente, muitas vezes, não pode também resolver sozinho. A gente também precisa de encaminhamento, a gente precisa trabalhar numa equipe multidisciplinar para poder atender e ajudar, né, os nossos clientes, pacientes na solução desses problemas. Muito, muito interessante. Olha, é um universo todo, né? Salete, quais são os problemas mais frequentes que você identifica nos pés das pessoas? Depende muito, aí sim depende muito de idade, né? Na idade assim mais jovem, na adolescência, quando o adolescente, né, a criança um pouco maior, começa a cuidar do corte das unhas, então começa a vir os problemas de encravamento mesmo, das inflamações, no segundo estágio já infecções também causadas por corte errado, né, nos pés. No idoso, né, a gente já vê outros tipos de patologia, então isso sim, com o decorrer da idade, dependendo de idade, a gente tem os problemas mais frequentes. Entendi. Você acha que alguns dos problemas que a gente identifica nos pés, ele pode ter sido causado por um sapato inadequado, por exemplo? Sim, o calçado, Cláudia, ele exerce um papel assim fundamental, né? Porque para que serve o calçado? Ele serve para proteger, né? Mas muitas vezes a pessoa procura no calçado mesmo uma questão estética, uma questão de beleza, né? Então, o calçado, certamente, ele tem um papel fundamental, tanto na proteção, né, na prevenção, mas como também na causa de muitas patologias que até impedem aí uma caminhada saudável,
né? Mas não é só isso, viu, Cláudia? Não é só o calçado, ele tem um papel muito importante, mas aí a gente tem patologias, né, que vêm em decorrência da idade, né? Que também as malformações, né, as deformidades ósseas, elas têm um papel muito importante nisso, né? Então, assim, são deformações decorrentes mesmo da idade, né? Que modificam a estrutura dos pés. Então, por exemplo, aí começa a aparecer os esporões, as artroses, as artrites, os joanetes, que é o álbus valgus, sobreposição de dedos, né? Um dedo sobre o outro, isso também começa a acontecer com o tempo. Isso tem aí um fator de hereditariedade, né, presente também. Então, assim, calçado certamente tem o seu papel, mas não só. É um conjunto de fatores que realmente vão trazer aí problemas, né, mais tarde. E, por exemplo, eu como cuidadora, quais são as características do pé do idoso que eu cuido que podem chamar a minha atenção e me fazer esse alerta? Nossa, acho que eu preciso procurar um profissional especializado como um podólogo para cuidar dos pés desse idoso que está ao meu lado. Quais são as características que a gente pode dizer? Olha, a pessoa que cuida, seja ela quem for, seja um profissional, seja uma pessoa de casa, né? Deve ter uma atenção, assim, grande, né? E frequente, né? No banho, ao secar esses pés, né? Procurando aí um olhar mais atento com relação às tíneas, né? Que são as frieiras, né? Então, assim, a presença de umidade entre os dedos, né? É uma questão muito frequente no idoso, porque ele não consegue se curvar, né, para secar entre os dedos, a visão também já está deficiente, então ele não consegue ter esse autocuidado, então é muito importante que quem cuida tenha, assim, muita atenção nesse item. Outra coisa também, Cláudia, que precisa verificar, como tem essa sobreposição, né, de dedos devido a problemas articulares, pode acontecer ali de formação de calos entre os dedos, né, espessamento das unhas, né, ou, por outro lado, idosos que têm as unhas muito finas. Então, nessa sobreposição, acaba uma unha machucando a pele do outro dedo, causando aí, de repente, até uma úlcera mais grave, né? Então, é muito importante também verificar não só os pés, né? Mas como está a pele, né? De forma geral, do corpo todo, o tulgor da pele, né? Num teste simples de puxar a pele para ver como está essa hidratação, né? São cuidados, assim, muito simples. É importante também verificar como está a sensibilidade, né, com pequenos testes, com um palitinho mesmo, né, com uma tampinha de caneta, verificar se ele percebe, principalmente nas extremidades dos pés, se ele sente. Um outro teste que a gente pode fazer em casa, que é muito simples, com algodão, né, você molhando um algodão com álcool, e você chama ele de frio, certo, e um algodão seco que você vai chamar de quente. Então, você testa na mão do idoso, mostra para ele e fala, olha, isso aqui nós vamos chamar de gelado, isso aqui nós vamos chamar de quente. É um teste muito simples. Aí vai nos pés e repete esse teste, que é o teste de sensibilidade ao calor e ao frio. Então, são medidas muito simples. Uma outra observação que a gente deve ter também com relação aos edemas e manchas também. Às vezes, um pequeno ferimento ali, você percebe algo assim muito simples, e às vezes não dá devida atenção. Numa outra face do pé mais acima, você enxerga ali um ponto avermelhado, por exemplo, e quente, né? Entendi. De repente, você pode ter ali uma infecção que pode estar correndo por dentro dessa pele. Então, essa questão do quente e frio, né? Comparar a temperatura de um pé com o outro,
São medidas Nossa, muito... que interessante. Olha, eu estou aprendendo muito. Eu trouxe aqui até o meu Pezinho. auxiliar. Ah, que bonitinho. Eu trabalho muito nas aulas, em palestras, né? Também a aferição, né? É uma aferição muito simplória, vamos dizer assim, muito primitiva, certo. mas que pode auxiliar demais, que é a aferição de pulsos, né? O pulso pedioso, mais acima no calcâneo a gente tem o tibial, né? Embaixo do maléolo. Ver como é que está essa pulsação ali, né? Utilizando os 2 dedos é também muito simples. Sim. E pode nos dar aí uma luz. Quer dizer, todos esses cuidados, essas observações, elas vão te dar uma dica de que ele precisa procurar um profissional mais adequado, no caso um podólogo, e a partir da definição e do diagnóstico desse podólogo, até procurar um outro profissional, que seria um médico, no caso. Com certeza, a gente precisa ter esse olhar, Cláudia, e isso a gente, todos os dias, em todas as nossas falas, a gente conversa muito com os nossos alunos a esse respeito. Às vezes o aluno vem com aquela mentalidade, quando ele começa a conhecer as patologias, né, que a gente está falando muito superficialmente aqui, né, mas ele vai encontrar, vai conhecer uma infinidade de patologias, tanto de unhas, como a nível de pele, como sistêmica, e ele muitas vezes tem esse afã, né, esse desejo de resolver tudo, e não é assim. Todos os profissionais, tanto profissionais da área de saúde como de outras áreas, ele precisa saber que ele tem uma limitação. Ele não pode pensar que ele vai resolver tudo e tudo sozinho. Então, a gente precisa ter muito firme esse pensamento, né? De que nós temos que trabalhar numa equipe multidisciplinar. Então, tudo aquilo que foge à minha competência, eu jamais posso atuar. Mas eu posso, sim, com um olhar, né, também não vou diagnosticar, eu não vou falar para o meu cliente, para o cuidador, é isso ou é isso, né? O que eu vou dizer para ele? Olha, aqui, né, o que eu estou vendo, o que você está me falando, porque assim, o podólogo, ele fica... eu falo que isso é uma graça, né, para nós profissionais, ter 50 minutos, 1 hora, de frente com o nosso cliente. E, às vezes, até um profissional médico, ele não tem todo esse tempo. Perfeito. Então, muitas vezes, o profissional médico, né, ele vai dar uma atenção sobre aquilo que é emergencial, né, que são as doenças, lá o diabetes, a hipertensão, as cardiopatias, né? E muitas vezes até por questões práticas, o médico acaba às vezes não olhando, não examinando os pés, mas o podólogo, ele está ali, né? Ele está de frente com a pessoa. Você falou uma coisa interessante, né? Quer dizer, é uma sorte você poder estar ao lado dessa pessoa, às vezes ouvindo coisas que ela não falaria para ninguém, né? Mas como ela está ali com uma intimidade com você, dando os pés para você cuidar, né? Parece que isso cria um vínculo muito grande entre vocês, e essa pessoa pode até verbalizar algumas queixas que ela não verbalizou para ninguém, né, Salete? De repente. Exatamente. A gente tem também, a gente faz a ficha de avaliação, né, do nosso cliente, e eu falo para os alunos, prestem atenção, conversem com esse cliente, abra sua boquinha, mas principalmente abra muito bem os seus ouvidos e perceba o que ele traz nas entrelinhas. Porque você pergunta, você tem diabetes? Às vezes ele fala assim, já tive. Que bom, hein? Já tive. Não tenho. Tem pressão alta? Não tenho. Na verdade, ele não tem porque ele já é medicado. Está tomando as medicações, ele está tomando as medicações. Então, nessa conversa,
é que efetivamente você vai saber do cotidiano dele. Você vai ouvir as queixas dele, você vai fazer uma conjunção daquilo que ele informou com aquilo que ele está falando ali nesse bate-papo. Então, você não tem um par de... você está vendo, né? Porque às vezes você está vendo uma coisa contrária, né? Então, você não tem ali um par de pés. Né? A gente forma o aluno nesse sentido, sabe? Você não tem um par de pés, fecha a cortininha e faz os pés, né? Não é assim, né? Então, esse olhar para o todo, né? De hábitos, de costumes, você precisa olhar aquele calçado, você precisa pegar esse calçado do idoso, principalmente a gente está falando aqui, acho que o público, né, maior. Sim, eu acho que o idoso, ele tem esse, vamos dizer, essa chance de ter problemas, ter mais problemas do que as outras pessoas, né? Não que outras pessoas não possam ter. Então, você precisa pegar esse calçado na mão, né? O podólogo precisa ter esse hábito, né? Ele não é um fazedor de pé, mas ele precisa pegar esse calçado, passa a mão por dentro, ver a flexibilidade desse calçado, olha para que lado esse calçado ele está mais gasto, tanto internamente como externamente. Observa o cliente desde a sua chegada, na sua saída, né, na entrada, na saída dele, antes de se sentar na cadeira. Então, são questões, assim, de um olhar muito maior, né? Muito maior. E assim, Salete, existem alguns problemas nos pés que podem levar essa pessoa até para uma internação, né? Ter uma complicação e levá-la para uma internação. Certamente, certamente. A gente pode ter aí lesões acidentais, né? Ou seja, bolhas por um calçado com uma costura, por exemplo. A gente pode ter aí lesões devido a problemas crônicos, né? Que vem se arrastando, né? Então, aí a gente se depara aí, de repente, com como eu falei, né? Essa questão de manchas vermelhas, às vezes um pequeno ferimento aqui, a infecção, ela não está fora, mas ela está por dentro, né? Então, são lesões graves, né? Isso pode acontecer no nosso ambiente podológico ali, e é um momento ali que você praticamente só faz o corte das unhas e dispensa esse cliente, fala, olha, vai agora procurar um pronto-socorro, porque às vezes ele tem ali uma mancha, né, uma coloração mais avermelhada, você coloca a mão, aquilo está quente, né, e às vezes você vai ali fazer um desbaste de um pequeno calo e você tem uma surpresa ali, você pode estar de frente com um mal perfurante, por exemplo. Então, são episódios que podem, sim, levar a uma internação. Muito e bom. Aí, também, a gente falando em acidentes domésticos, né? As fraturas, né? Tem também o pé de Charcot, né? São desabamentos ósseos que, às vezes, precisam de uma intervenção cirúrgica. Então, também a gente precisa ter esse olhar, né? Para encaminhar, efetivamente, aí, de repente, até ocorrer, né, uma sequência aí, uma internação, sim. Muito bom, muito bom. Salete, queria que você explicasse um pouquinho para o público que está nos ouvindo, por que o paciente diabético ele é tão suscetível a problemas nos pés? E até você contasse um pouco da tua experiência, que você foi voluntária no Hospital Brigadeiro, nessa área específica de pacientes diabéticos. Conta um pouco dessa experiência e por que o paciente diabético ele é mais suscetível a esses problemas. O paciente diabético ele tem duas patologias que podem ou não estar associados ao diabetes, né? Que é a neuropatia periférica e a isquemia, que é uma deficiência circulatória, né? Então, o paciente diabético ele pode ter a neuropatia e a isquemia, ele pode ter só a neuropatia, ou ele pode ter só a isquemia, ou ele pode não ter nenhuma das duas. Então, assim, para dizer, neuropatia seria um pouco dessa questão da sensibilidade, uma deficiência de sensibilidade nos pés. Isso é uma das coisas que envolve a neuropatia. Exatamente, a neuropatia seria uma doença, né, do sistema nervoso, tanto o sensitivo como o motor e o autônomo,
né? Então, o diabetes, ele pode, com o tempo, levar essa doença, né, que é a neuropatia, e que vai gerar o quê? A falta de sensibilidade nos pés. E uma outra, não menos grave, tão grave quanto é a isquemia, ou seja, a falta de circulação. Por quê? A gente pensa que o bombeamento, né, ele vem do coração. Então, quanto mais longe do coração, menor o calibre de veias e artérias, certo, né? E a gente sabe que as moléculas de açúcar, elas podem acabar aí congestionando essas vias, principalmente onde ela tem esse fino calibre, que são os olhos, né, que tem muita irrigação, mas uma irrigação muito fina, vamos dizer assim, no popular, né, são veias e artérias muito finas. Nos rins, né, também, e nos pés. Então, são pontos, assim, que geralmente vêm as patologias associadas, né? Então, lá nos pés, o que acontece? A falta de sensibilidade e mais a isquemia é aquele paciente, né? Eu vou contar aqui um exemplo que aconteceu, inclusive aconteceu com a minha mãe, né? Que era diabética. Ela trocou o calçadinho dela, que ela usava já, né? Com muita segurança, com muita tranquilidade, ela usava um calçado de feltro, macio, super gostosinho, que não tinha costura dentro. Só que ela trocou, ela usou um calçadinho novo. E foi andar com o meu pai no centro da cidade, lá em Curitiba. O que aconteceu? Aquilo fez uma bolinha. O que acontece no pé do diabético que tem a neuropatia? Essa bolinha que, pra gente, incomodaria, vamos dizer? Incomodaria, você sentiria um ardor, você já vai tocar, já vai olhar. No diabético, ele não percebe esse ferimento. E por falta de circulação adequada na área também mais distante, a evolução desse ferimento, ela é muito rápida e ela pode sim levar a uma amputação. Então, você tendo, né, o diabético tendo essas duas patologias associadas, ele está muito sujeito a ulcerações, né? Então, a gente precisa trabalhar, né, muito nessa questão preventiva, a gente precisa estar muito atento aí ao cuidador, né, na questão de calçado, na observação mesmo, né? Eu acho que assim, vamos supor que você, como podóloga, vai fazer uma consulta, a minha mãe, vamos dizer, você vai me ensinar coisas que eu preciso observar no meu dia a dia, né? E te chamar se alguma coisa não está bem. Ou, preventivamente, a gente ter esses encontros mensais, quinzenais, não sei exatamente, depende do caso, eu acredito, sim, né? Que aí a gente tem esses encontros periódicos. E eu, enquanto você não está lá, eu tenho que observar uma série de coisas que você vai me ensinar. Então, como cuidadora, eu tenho que ter um olhar muito atento, já que muitas vezes esse paciente idoso, ele não consegue verbalizar o que está acontecendo, algumas vezes por um distúrbio cognitivo que ele possa ter, e algumas vezes por essas questões. Tem uma diabetes que reduz a sensibilidade, facilita uma isquemia. Então, tudo isso eu preciso estar observando quando eu cuido de alguém. Por isso que o cuidar, ele é tão importante, né? E a gente valoriza tanto essa pessoa que cuida, né? O cuidar, ele é fundamental, né, Salete? A gente precisa olhar para essas pessoas que cuidam e valorizar cada vez mais esses profissionais também, né? Porque são pequenos detalhes que podem fazer toda a diferença na evolução desse paciente, né? Dessa pessoa. Não é verdade. Exatamente isso, Cláudia. É muito bom. Então, assim, a hidratação dos pés, o corte das unhas, a observação, ela tem que ser no dia a dia, né? Exatamente. Desde o acordar, né? E até durante a noite, né? Às vezes o idoso, né? Como você falou, por questões cognitivas, por doenças, né? Ele não consegue expressar, mas assim, às vezes o mau humor,
né? Aquele gemido constante, é algo que ele não reclama verbalmente, mas ele dá sinais de incômodo, né? Pode estar, sim, associado aos pés. Num paciente, por exemplo, acamado, né? É muito importante estar fazendo as mudanças, né? Observar ali na área dos pés, na região dos tornozelos, né? Dos calcanhares, onde é muito frequente aí as lesões, né? Por pressão. Então, fazer ali apoios, né? Com uma toalha dobrada, com uma cobertinha, algo macio que vá dando suporte, né? Numa região mais acima. Então, sempre buscar olhar essas verificar, né, o conforto dele, né, na cama, né, e essa questão aí da reclamação não verbal, né, mas até de expressões, né, então precisa ter esse olhar. E são, assim, questões muito simples de se observar, né, e com pequenos cuidados a gente consegue aí fazer uma muito bom. Para a gente encerrar, Salete, bom, em primeiro lugar eu queria muito agradecer, mas eu queria que você desse uma dica, outra, dentro de todas essas dicas que você deu, mas uma grande dica para alguém que está nos ouvindo. Olha, informação, né? Esse olhar atento, esse olhar investigativo, essa escuta, né, ao idoso, eu acho que é muito importante, muito mais do que falar, é o ouvir, né? Esse trabalho aí de comunicação que vocês estão realizando, que a gente está aqui, né, proporcionando, eu acho que são medidas que podem auxiliar tanto, medidas muito simples que podem aí ajudar muito as pessoas, os cuidadores, os familiares, né? E ter vista sempre essa questão de que eu não resolvo tudo sozinho. Existem profissionais preparados para isso, então vamos procurar, né? Mesmo que remotamente, mesmo que aí no momento em que a comunicação, às vezes, ela acaba sendo virtual, né? Mas buscar também virtualmente essas informações com quem sabe, né? Com quem é de direito e tem a competência para nos auxiliar, para nos responder. Cuidado simples de hidratação, né? Uma massagem suave nos pés. Eu acho que são coisas muito simples e que podem aí prevenir, né? E evitar aí problemas muito mais sérios, né? Muito bom. Lembrando que a gente tem no Senac, né, alguns cursos, eu mesmo sou docente na área técnica, né, de podologia, no curso técnico de 1 ano e meio, a gente tem também o curso de especialização em pés diabéticos, que é de 1 ano, então, para ingressar nesse curso, ele precisa ser um podólogo formado, a gente tem também cuidador de idoso, que é um curso livre, e a gente tem também cursos de primeiros socorros. Então, aí, na nossa rede Senac, aí, por todo o Brasil, né? Então, quem gostar e quiser se aprofundar nessas, né, se cuidar, né? Eu acho que tem aí um campo bastante vasto. Muito bom. Salete, eu queria agradecer realmente a sua disponibilidade. As informações que você passou são muito ricas. Eu tenho certeza que as pessoas que nos ouviram, elas vão aproveitar tudo isso que você falou. É um alerta a mais, quer dizer, uma coisa a mais para a gente olhar, mas que é fundamental. Então, assim, queria te agradecer muito. E quero convidar todos vocês para continuarem nos acompanhando, né? Nós estamos com muitos encontros temáticos gravados no nosso canal do YouTube, podcasts, como a Salete disse, ouçam, procurem informação de qualidade, procurem informação que realmente podem trazer melhor saúde para você e para quem está perto de você. Isso é que é o importante. Então, só relembrando, o nosso site é
www.apoiosaudebemestar.com.br e o nosso canal do YouTube é Apoio Saúde e Bem-Estar. Muito obrigada a todos vocês e a gente está encerrando por aqui. Até outra oportunidade. Um abraço, Salete. Obrigada pelo convite, Cláudia. Estamos à disposição. Obrigada.